Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fábio e estou novamente aqui com vocês agora para falar do quarto passo, o referencial teórico. E para tanto, preparei novamente uma apresentação para conduzir a nossa conversa. Então, a nossa conversa sobre a metodologia e estrutura do artigo científico nos reserva agora um quarto passo, que é continuar escrevendo o referencial teórico, né? Por que eu digo continuar escrevendo? Porque você, de alguma maneira, já escreveu algo, já leu materiais e fez alguma escrita de algum rascunho ou algo assim. Então, agora está na hora de se concentrar no referencial teórico, justamente e, claro, concomitante à tua pesquisa, lapidando metodologia, já indo a campo e assim por diante. Então, o que eu tenho para vocês aí a respeito do referencial teórico? É um momento, então, de analisar, interpretar as teorias, os teóricos, os autores, e por vezes se chama de referencial teórico, embasamento teórico, referencial teórico. Então, dependendo onde que você vai submeter o teu artigo, ou onde que você está escrevendo teu TCC, teu projeto, e assim por diante, existem alguns nomes, mas, em média, né, ou predominantemente falando, então, é o referencial teórico que é discutido. Também é o estado da arte, né? É o estado atual do que se tem na literatura a respeito do assunto que você está abordando. É um levantamento dessa tua temática, né? Desse assunto que você decidiu lá no primeiro passo, tendo uma visão geral do que existe, do que é atual, ou se é algo que já tem alguns anos. Olha, como que começou, quem que começou, né? Quem é o autor, o precursor, se existem modelos, quadros, características, né? O que é possível também fazer lendo outros artigos científicos, você vai conseguir levantar, então, soluções ou possíveis respostas para tratar a tua problemática, né, o teu problema de pesquisa ou para executar o teu objetivo geral de uma certa maneira, utilizando daqui a pouco pela leitura do referencial teórico, você pode até escolher ou mudar daqui a pouco a tua abordagem de pesquisa. Olha, eu pensei em fazer quant ou só quali, agora eu vou fazer quali quant, vou fazer só quali ou só quant. Claro, obedecendo aquelas regras que nós já conversamos na metodologia. Também é o momento de levantar dados e informações contextuais para dimensionar e qualificar a problemática do teu estudo, então a tua justificativa, né, por que é importante, o que se tem a respeito desse assunto. É possível também levantar métodos e instrumentos alternativos? Sim. Você, pela leitura, você vai descobrir que o teu assunto, o como, né, da metodologia, como que é feito a ida a campo, né, desse teu estudo, é possível levantar alternativas. Olha, as pesquisas que são qualitativas, elas vão por esse caminho. As pesquisas que são quant vão por esse caminho. As pesquisas que são mistas, né, quali-quant, triangulação, elas seguem geralmente essa proposta de estudo. Então, lendo, você vai descobrir tudo isso. Também pode servir para orientar, então, o método, que é justamente isso que eu estou falando aqui para vocês. Nessa parte do referencial, deve-se contemplar somente a discussão que tem ligação direta com o teu assunto. Existem outros assuntos que têm uma ligação indireta, é importante, mas não é o momento de escrever. Por exemplo, qualidade de vida no ambiente de trabalho. É o meu assunto principal, meu objetivo geral. É importante o clima organizacional? Claro que é, mas ele é secundário. Então ele não faz parte do tema principal. Eu vou estudar os conceitos, as definições de qualidade de vida no ambiente de trabalho, os fatores e os indicadores e os modelos, tudo a respeito sobre a QVT. E clima organizacional impacta, cultura organizacional impacta? Claro, com certeza, mas não tem ligação direta nesse momento. Então, cuidado quando você for pesquisar a respeito sobre o teu assunto para não envolver temas secundários, mesmo que sejam importantes,
eles não têm uma ligação direta no momento com a temática. No texto também tem que ficar muito clara o que é redação tua, né? Então, a tua interpretação dos autores e daí a citação indireta. E aquilo que é cópia, que você copiou, né? Eu copiei aquela frase, aquelas duas frases, aquelas três linhas, eu copiei. Então, é citação direta. Então, você precisa citar o autor, a fonte, né? E a página. Citação direta é diferente da indireta, porque vai à página. Então, você tem que dizer de onde você tirou, qual é a página. E a citação indireta, você faz referência apenas do autor, porque você leu aquele texto, aquela informação e concluiu, né, interpretou aquela informação desta maneira. Lembre que não precisa colocar o autor sempre no início da frase, segundo fulano, segundo Beltrano. Você pode colocar no final, você pode colocar no meio, depois vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, tá? E cuidado com o excesso. Não está errado a palavra segundo, conforme, para. Não, deve-se usar elas. Mas você também pode substituir elas. Então, você pode usar o segundo, conforme, o para fulano de tal, né? Você pode acrescentar, ressalta, fulano de tal, afirma, aponta, discorda, discorre. Então vejam que são palavras aí que nós podemos substituir e tem o mesmo significado. Lembre de usar predominantemente as citações indiretas e somente direta quando for muito necessário. Assim, ó, esse texto aqui é de um autor clássico a respeito do assunto, não pode faltar, eu quero trazer ele aqui, tá bom? Alguns exemplos aqui do referencial teórico onde não há repetição do segundo e do conforme. Vejam essa explicação aqui, ou esse exemplo, né? Alverga 2013, em estudos com organizações da iniciativa pública, encontrou. Eu poderia ter iniciado com segundo Alverga 2003, né? Mas não, foi feita essa frase e encontrou tal coisa. Lá no meio do parágrafo está escrito que assim ratifica-se a importância de trabalhar não somente. Então, aqui é uma escrita, é um pensamento do autor que interpretou o que foi dito acima desta maneira. Vive-se em uma era organizacional na qual as mudanças constantes fazem com que as pessoas enxerguem o mundo, e assim eu vou discorrendo. E lá no final eu coloco o autor, no caso do De Masi. Vejam que no parágrafo abaixo ele tem vários autores, e quanto mais autor no parágrafo, melhor para o teu trabalho. Então vejam que isso aqui tem no final Souza, 1980, depois inicia uma outra frase com Marques, 1994. Claro que isso aqui é um trabalho que já tem alguns anos, né? Então por isso que os autores estão com essa defasagem de tempo. Um exemplo de cruzamento ou relação entre teorias e autores. Argelis, 73, e vejam que esse trabalho é de 2009, mesmo que eu possa citar uma citação assim tão antiga, 73, desde que ela seja clássico, né, ou seja muito importante para o teu estudo, deu o pontapé para alguma coisa, né, a respeito da sua temática, sim, com certeza. Então, Argelis, em 1973, criou o termo double loop, e daí, seguindo aqui o raciocínio, vejam que lá embaixo está Alverga 2003 corrobora com esta teoria. Então, o que aconteceu aqui? O autor leu Argelis e leu Alverga, e percebeu que a teoria do Argelis era corroborada por Alverga em 2003. Ele concordava, ele fez algum estudo que trouxe de novo à tona o double loop e assim por diante. Então, é importante esses cruzamentos, certo? As nossas subdicas para o referencial teórico, tá? E alguns podem estar me perguntando quantas páginas de referencial teórico. Tudo depende. Mas um exemplo para tornar um pouco mais tangível a nossa conversa é: imagine um artigo que tem 20 páginas, certo? Um artigo com 20 páginas, tu vai reservar daqui a pouco entre o resumo e a introdução, você vai chegar a duas. Uma metodologia, você vai ter mais umas 2 páginas. Um, uma consideração final, mais uma página, já são 5. Então, eu tenho mais 15 que eu deixei reservado
para os resultados e para o referencial teórico. O que é mais importante no artigo científico? O que o autor, os leitores querem ver? Querem ver muito resultado. Então, deixe mais páginas para os resultados do que para o referencial teórico, certo? Então, 5 páginas, 6 páginas bem escritas de referencial teórico está suficiente. Mas, como eu disse, depende do trabalho que você está desenvolvendo, depende do teu objetivo geral, depende de quantas folhas tem o teu artigo e assim por diante. Então, algumas subdicas aqui. É importante fazer o uso excessivo de conceitos, teorias, pesquisas ou afirmações de autores se não for necessário para o desenvolvimento do seu argumento. Na verdade, esqueci uma palavrinha ali, né? Evitar. É importante evitar alguns erros como esse. É o que eu já havia comentado anteriormente, né? Não precisa ficar citando assuntos que não têm ligação direta com o teu estudo. Também evitar de tratar o tema de forma superficial, certo? Então, a PUD, que é conhecido, é citado por, citação de alguma coisa. Pessoal, minha sugestão, minha dica, não use a PUD, certo? Não use. Evite aquelas expressões genéricas, né? Como todos já sabem, é sabido, muitos autores afirmam tal coisa. Então, evitem isso que é generalista, tá bom? E mais algumas subdicas aqui para vocês que estão contempladas lá no nosso livro. Fica a dica. E a grande dica para esse nosso estudo é o seguinte: justamente quando o autor se questiona que tópicos devo abordar no meu referencial teórico sobre o meu assunto, né? A sugestão é você pode ver o referencial teórico de outros artigos relativos à tua temática, você pode ver o sumário, né, de dissertações de mestrado, teses de doutorado e ver o que elas estão contemplando. E daqui a pouco ali daqueles títulos você copia alguns, né, copia e depois seleciona aqueles que você achou melhor e lapida eles, melhora aqueles títulos. É claro que tem alguns títulos que são padrão, né? Principais definições ou denominações sobre tal assunto. Então, isso não é plágio você colocar esse nome para um título do seu trabalho. Plágio é copiar uma parte de um trabalho, mas apenas um título, né? E que realmente não tem como fazer grandes mudanças. Eu quero aqui nesse tópico, quero falar sobre as principais definições sobre a temática. Em outros estudos isso também vai aparecer, é natural. Então, é a minha sugestão para vocês, fazer um levantamento de vários títulos dentro do referencial teórico que existem sobre o teu assunto e daqui a pouco elencar aqueles que você julga os principais. E antes de encerrar a nossa conversa, eu quero mostrar. Eu busquei aqui um artigo, numa revista que nós já havíamos até comentado num vídeo anterior, que é a Revista de Administração Contemporânea. Peguei, né, aleatoriamente esse artigo aqui de sucessão de empresas familiares e quero mostrar para vocês aqui, ali a introdução, também tem citação, né? Mas eu quis vir aqui direto no referencial teórico e mostrar para vocês como é feito. Ó. É o que eu estou comentando para vocês. Então, vejam que aqui o autor fez essa referência no final do parágrafo, tá? Em alguns outros momentos, olha só, ele inicia com a citação, tá bom? Não havia comentado antes para vocês, mas o et al. É quando você tem, então, de 4 ou mais autores, e para não citar todos eles, nós citamos et al. E et al. Significa e outros. Então, se vocês pegarem referenciais teóricos de outros artigos para ler, vocês já vão ter exemplos aqui de como isso está sendo conduzido, tá bom? Então, um outro exemplo aqui, num artigo dos Coredes, Missões Litoral, da revista, é só vir aqui no rodapé, você vai ver que é da revista Colóquio, revista do Desenvolvimento Regional, e você vai, de novo, perceber que as citações é como eu estou falando para vocês. Olha esse caso aqui, ó, Aquino e Schneider, 2015, no final. Eu não estou dizendo que é regra escrever no final, tá?
é como eu havia comentado, pode ser no início, pode ser no final. Então, mas citações, o que está predominando aqui? Citações indiretas. Percebam isso, certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa apresentação, do nosso vídeo. Lembrando do nosso livro, acesso gratuito. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até um próximo encontro. Obrigado.